Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Aleluia. Quem está feliz, diga amém. Amém. Diga glória a Deus. Glória a Deus. Antes de você chegar aqui, o Espírito de Deus já estava. O Espírito Santo já habitava neste lugar. Glória a Deus. Só para reforçar a oração do irmão, mesmo que alguém ore, eu também gosto de orar para confirmar mais ainda na presença de Deus. Porque uma mensagem, ela tem que ter a presença de Deus. Não tiver, não é bom, né? Pai, apenas para confirmar mais a tua presença. Muito obrigado. Eu peço pela tua palavra neste momento. Não fale o teu servo, mas fale o Senhor através dele, Senhor. E que toda a palavra falada nesta noite sirva de rema em cada coração, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Antes de eu ler aqui, gostaria de fazer uma conjectura com você. Olha a próxima foto. Você sabia que você é a pessoa mais importante para Deus? Eu, você, toda criatura é mais importante para Deus. Por quê? Porque somos a imagem, somos feitos, né? A imagem e a semelhança de Deus. Sempre quando você for fazer qualquer coisa, apresenta Deus em tudo que você vai fazer. Sabe por quê? Porque Deus soprou em ti. Ele aponta uma parte dele. Por isso que você é importante para Ele. Amém, igreja? Abra suas Bíblias no livro de 2 aos Coríntios, capítulo 17. Segundo aos Coríntios, versículo 5, né? Capítulo 17, não sei de falar versículo, né? Versículo 5, capítulo 5, versículo 17. Eita, glória a Deus. Amém, igreja? Diz assim a palavra de Deus: assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já se passaram, e eis que tudo se fez novo. E tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por Jesus Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Que lindo, Jesus! Isto é, Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, e não lhes imputando os seus pecados, e pôs em nós as palavras da reconciliação, de sorte que, se somos embaixadores da parte de Cristo, como Deus por nós rogasse, rogamos-vos, pois, da parte de Cristo, que vós reconcilieis com Deus. E aquele que não reconheceu o pecado e fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Viu como isso é importante? No processo da reconciliação, né? A Bíblia ensina que todos pecaram, destituídos foram da glória de Deus, né? Aí, voltando lá, quando eu estava fazendo a conjectura, né? Deus criou o homem, Deus pegou o barro, formou ali um boneco, vamos dizer assim, né? De barro. Só que não tinha vida. Não tinha vida aquele boneco, né? Aí o Senhor foi lá e soprou, deu vida para aquele barro, tirou uma parte de si e deu para aquele barro como pessoa. Olha uma coisa importante. De forma que, se Deus é em forma de três, que é Pai, Filho e Espírito Santo, você também é feito parte de três, como
quando Ele soprou. Olha a importância que você tem diante de Deus. Aí eu pergunto para você, igreja, quando você está triste, qual é a sua reação com você mesmo? Como você se reconhece diante da presença do Pai? O Pai te criou como pessoa importante para Ele, mas você como se apresenta para Ele? A pergunta é, eu poderia dizer aqui mesmo, colocar um espelho aqui na frente, ó, de manhã, né, quando a gente acorda, coloca um espelho, que olha para você mesmo, e pergunta para você mesmo, diga assim, ó, quem sou eu? Você já fez isso, igreja? Amém? Glória a Deus. Você já fez isso? Você já fez essa análise? Quem sou eu? Essa é a reação que você tem que ter quando você estiver falando com o Pai. Para você reconhecer o Pai em você, você tem que se conhecer você primeiro. Você tem que saber quem é você. Deus te deu um corpo, Deus te deu uma alma, te deu um pensamento para você pensar, para fazer escolhas, mas também te deu um espírito como pessoa dele. E ele diz assim, ó, Deus é espírito, importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Amém, igreja? Avançando mais um pouquinho para o que estamos falando. Estamos falando da pessoa mais importante para Deus, que somos nós, que é você mesmo. Aí vamos falar um pouquinho da alma. A nossa alma. Também sabemos que a palavra de Deus, que temos recursos infinitos já dentro de nós. No início da lição, né? A alma e o corpo. Quando uma pessoa nasce de novo, Deus lhe dá um novo espírito. Você já pensou nisso? Nós éramos uma pessoa que vivíamos com uma mente diferenciada lá nas trevas. A partir do momento que você recebe de Deus a palavra dele, recebe também um novo espírito. Amém, igreja? As coisas velhas já se passam, e eis que tudo se fez novo. É o que nós acabamos de ler, 2 Coríntios capítulo 5, 17. Se nós unimos com o Senhor Jesus e nos tornarmos um com Ele, a partir do momento que você aceita Ele como Salvador, você une com Ele o seu espírito. Está lá em 1 Coríntios capítulo 6, 17. Já que a nova criatura é a perfeita no seu espírito, porque muitas vezes ela ainda não é perfeita em todas as suas ações. A razão é porque a alma e o corpo ainda não são perfeitos. Como então podemos aperfeiçoar a nossa alma e o nosso corpo? Essa é a pergunta que você tem que fazer. Se ela não é perfeita, como você tem que fazer para ser perfeito? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Ter a palavra de Deus na sua vida. Crer que Jesus Cristo veio para te salvar. Lavar as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aperfeiçoar a sua fé. Alabachuri andarás. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Purificando a alma. A alma consiste em quê? A alma consiste em mente, emoções e o poder de tomar decisões. Ela se purifica pela prática da palavra de Deus. Amém, igreja? A sua alma, ela se purifica através da palavra de Deus, através da sua busca de Deus. Mente, não vivam como vivem as pessoas deste mundo, mas deem
Assim vocês conhecerão a vontade de Deus, que é boa, perfeita, agradável a Ele. Aleluia. Mas você tem que permitir. Jesus diz assim: eis que estou à porta e bato. Lindo, né? Ele bate a nossa porta todos os dias. Ele nos convida todo dia. Mas eu pergunto, você está preparado para abrir a porta para Ele? Ele bate a porta, mas a chave da porta está com você. É a sua fé. É você que vai permitir que Ele entre ou não. Eis que estou à porta e bato. Se abrir o teu coração, entrarei e serei contigo. Aleluia. Você é responsável pela sua mente. Vigie a sua mente e renove-se a palavra de Deus, lendo a Bíblia. Você faz isso? Quantas vezes você lê a Bíblia hoje? Pelo menos um versículo? Não, nem um versículo. Quantas vezes? 2 versículos, 3? Quantas vezes? Como você pode dizer que quer reconciliar com Deus se você não lê a palavra de Deus? E a Bíblia diz assim: lê as Escrituras, pois nelas tem vida eterna, porque dela que testifica de Deus, e é através dela que você vai renovar a sua mente. Aleluia. Não gaste tempo assistindo muitas coisas de televisão. Não estou te proibindo não assistir televisão, veja bem. Eu estou falando de muitas coisas desnecessárias. Coisas que não dão fruto. Coisas que só derrota. O que nós vemos hoje, muitas vezes, em notícias, só derrota. Só derrota, só cair. Você não vê pessoas pregando, mas tem canais que ajudam você. Tem canais de pessoas que estão pregando a palavra, cantando hinos, não sei. Não torne os seus olhos vendo coisas que vão te derrotar, mas que vão te dar decisões. Amém, irmãos? Se transforme nas coisas boas. A Bíblia ensina que nós temos que ver as coisas que são de cima, porque delas vem aquilo que é de Deus, né? Eita. Isto geralmente se põe pensamentos mundanos, antibíblicos na sua mente. Pense nas coisas, eu até disse, lá de cima, né? E não nas que são daqui da terra. Colossenses 3:2 vai te ajudar aí, irmãos. Emoções e poder de tomar decisões. Olha que coisa importante a nossa psique, né? A nossa alma, tudo isso é nossa alma. Depois que a sua mente se renova mais e mais na palavra de Deus, você poderá fortalecer o seu poder de tomar decisões, ou seja, domínio próprio, formação de caráter, através de constantemente tomar decisões de qualidade, em obediência ao que a Bíblia manda. Assim também suas emoções serão controladas. Amém, irmãos? Ou seja, domínio próprio. Jesus é o seu rei, mas você ainda não sente sempre alegria nas suas emoções e agora? É uma pergunta, igreja. Às vezes fala, mas eu sou crente. Mas quando vem qualquer coisinha para tentar bater, para te destruir, você já não sabe o que fazer. Aí eu pergunto para você: cadê Jesus na sua vida? Ele não é esperança sua? Ele não é esperança nossa? Aonde está o teu coração? Aonde está o teu coração? Aonde está a sua busca? Onde estão os teus propósitos? Aonde está aquilo que você busca? A Bíblia ensina que um dia nós ganharemos um corpo completamente perfeito, um corpo glorificado, que poderá aparecer e desaparecer e também atravessar paredes.
Sabia disso? O corpo glorificado, vamos ser como Cristo um dia. Jesus desceu do seu trono sagrado, se fez homem, como nós, sofrendo dores, morreu por nós, conheceu a morte, mas ele ressuscitou. Você também vai ressuscitar um dia, e vai ter esse mesmo corpo, o mesmo corpo de Cristo, um corpo glorificado, lavado, remido no seu sangue, com veste branca você vai andar. Pensa nisso. Começa a pensar desde agora que você é importante para Ele. Amém, igreja? Até o dia da glorificação dos nossos corpos chegar, temos o privilégio de andar em saúde divina pela fé na palavra de Deus. Você entendeu, igreja? Até o dia que o seu corpo se glorificar, temos o privilégio de andar em saúde. Por que a palavra de Deus fala saúde? Né? Divina pela fé. Ou seja, você tem que andar em novidade de vida, mudança de mente. Amém, igreja? A alma também fala de pureza. Reconheça como um fato verdadeiro: você é puro e imperfeito, porque você é a justiça de Deus. Medite nisto. Agora diga em voz alta: eu sou perfeito pelo sangue de Jesus. Fala, igreja: eu sou perfeito pelo sangue de Jesus. Fala, igreja, tem vergonha? Eu sou perfeito pelo sangue de Jesus. Nunca se esqueça que Jesus é, né? Jesus é nossa esperança. Então eu sou perfeito pelo sangue de Jesus. A Bíblia também fala de saúde. Falamos de pureza, vamos falar de saúde. Reconheça como um fato verdadeiro: você já foi curado, porque Jesus levou suas enfermidades. Medite nisso agora. Diga em voz alta: eu estou curado pelas chagas de Jesus. Fala, igreja: eu estou curado pelas chagas de Jesus. Saúde. Saúde. Eu queria que essa igreja tivesse 200 pessoas ouvindo esta palavra nesta noite. Nós precisamos ter pureza, ter saúde, ter fé. Amém, igreja? Nós, como os cristãos, vou fazer aqui uma pequena conjectura. Navio, ele tem uma âncora. Navio é o corpo, mas para ele parar ele precisa desse âncora, né? Aquele ferro que Deus chama até o final e segura a âncora. Você sabe qual é a âncora que você tem como cristão? Você é um corpo que precisa de uma âncora. Nós temos 4 âncoras para nos dar como cristão nessa igreja. A igreja sabe qual? Quem sabe me fala aí. Vou passar aqui para os irmãos. Tudo isso é para o irmão reconhecer como você é importante diante de Deus. Quer ver? A primeira âncora é a oração. Você tem orado? Você tem orado? Fala para o seu irmão aí, dá uma tocada nele. Você tem orado? É a primeira âncora para você. É a oração. A âncora funciona de forma oculta nas águas, né? Quando se agarra, ela segura na rocha. Nesse aspecto, o símbolo mais apropriado é a oração, porque é diante das tempestades da vida que o cristão penetra no mundo invisível através da oração e se agarra em Cristo, a nossa rocha eterna. Oração. A segunda âncora
é a palavra de Deus. Por isso que eu perguntei para você: tem lido a palavra de Deus? Um versículo, 2 versículos, meio versículo. Ela é fundamental para você. A palavra de Deus, ela sempre precisa de algo para se apoiar e segurar o navio, né? Ou seja, a âncora sempre precisa de algo para se apoiar e segurar o navio. Nesse aspecto, o símbolo mais apropriado é a palavra de Deus. O próprio Jesus, quando se enfrentou o diabo, ele se apoiou na palavra de Deus para vencer o tentador. O tentador começou a pega essa pedra e transforma em pão. E ele dizia: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a sua palavra. Vamos embora. Então a segunda âncora é a palavra de Deus. A terceira âncora é a esperança. Em quem você tem esperado algo para você? Quando você precisa de alguma coisa. Como nós falamos de âncora, eu estou falando de navio. Neste caso, você é um navio. O navio precisa da âncora para segurá-lo na tempestade. Nesse aspecto, o símbolo mais apropriado é a esperança. Geralmente a âncora se apoia, né, em algo firme, que está além da nossa vista. A esperança é a âncora da alma, que se apoia e mantém o nosso coração firme naquele que está além do véu, o Senhor Jesus Cristo. Hebreus capítulo 6, 18. Amém, igreja? Paulo introduz a sua primeira epístola em Timóteo dizendo: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pelo mandato de Deus, nosso Salvador, e de Cristo Jesus, nossa esperança. Em 1 Timóteo 4,10 também fala, né? Paulo ainda diz que temos posto a nossa esperança nos Deus do vivo, Salvador de todos os homens, especialmente dos fiéis. Glória a Deus. E fez uma separação, né? Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória deste mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, esperança da glória. Jesus é a nossa esperança. E por último, a quarta âncora chama-se fé. E Jesus vem falando em várias partes da palavra de Deus. Sem fé é impossível agradar a Deus. De acordo com alguns entendidos no assunto, apenas 500 gramas de ferro de uma âncora sustenta 5.000 quilos de um navio em alto mar. Neste aspecto, o símbolo mais apropriado é a fé. Pois, se a nossa fé, mesmo que pequena, for eficiente como um grão de mostarda, pode realizar grandes coisas, a ponto de transportar montes. Viu a sua fé como é importante? Ela pode ser pequenininha, assim, mas ela vai te ajudar em todos os momentos que você necessitar da sua vida, até mesmo para herdar a vida eterna. Amém, igreja? A oração, a esperança, a palavra de Deus e a fé são quatro âncoras que o Cristo precisa usar para vencer a tempestade desta vida. Estas
a se apoiarem em Deus. Fiquem de pé, igreja, em nome de Jesus, os que puderem. Vamos estar orando neste momento. Eu gostaria que neste momento tivesse muitas pessoas, mas eu fico preocupado com a geração de hoje, porque Jesus disse: por aumentar a iniquidade, o amor de muito tem se esfriado, e por esta razão a nossa igreja sofre. Mas nós, ainda como somos igrejas, redimidas, temos que nos firmar em Jesus Cristo. Temos que buscar apoio na pessoa do Espírito Santo, porque sem Ele nós não podemos fazer nada, não é? João capítulo 5 diz assim, se você estiver agarrado em Cristo, podeis fazer muita coisa, porque você está firme naquele galho, você está firme naquela árvore. Mas se você não estiver naquela árvore chamada Jesus Cristo, nada nós podemos fazer, nada você pode fazer. Você fica sem força, porque a única esperança é Jesus Cristo. Aí eu me pergunto: quem sou eu, se não buscar aquele que me criou? Quem sou eu, se não estiver junto com aquele que é mais importante para mim, assim como eu sou importante para Ele, assim como você é importante para Ele. E começa a buscar a Deus, porque um dia vai vir nas nuvens com poder e grande glória, dizendo assim: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança o reino que está preparado desde a fundação dos séculos. Se você não estiver ali pronto para ouvir o chamado de Jesus Cristo, você pode ficar nesse dia. Você pode ficar nesse dia. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Viu? E Deus está te observando, tá? Nosso Deus é um grande observador. Diz a palavra de Deus: Deus da sua morada observa os moradores da terra. Aleluia! Está te observando. Ele sabe quem é você. Ele sabe quem sou eu. Ele conhece as minhas necessidades. Ele conhece tudo que eu preciso. Se eu estiver enfermo, Ele me cura. Se eu estiver precisando, Ele abre portas. E aí? Como você se prontifica diante daquele que te criou, diante daquele que te ama? Hein? Como? Lembra que você é importante para Ele. Embora os seus olhos não possam ver Ele aqui agora, mas tenta olhar para Ele com os olhos da fé. Tenta olhar para Cristo com os olhos da fé. Pergunte para o Senhor aquilo que você está necessitando. Qual é a sua necessidade? Qual é a sua busca? O que você está precisando? Aonde você está fraco é que você quer se tornar forte? Essa é a pergunta. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Pedi, dá-se-vos-á. Buscais e achareis. Batei e abri-se-á. E diz mais: ao que pede recebe, ao que busca encontra, e ao que bate se abre. É nesse Deus que eu confio. Jeremias 33 diz assim: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ousadas. Amém, igreja? Pai, neste momento nós te agradecemos pela tua presença. Pai, nós oramos pelos nossos irmãos aqui presentes. Também oramos, ó Pai, por aqueles que não estão aqui. Também oramos, Pai, por aqueles que estão necessitados. Aqueles que estão, Pai, lá nas trevas. Estão às vezes pedindo socorro, mas não têm força. Pai, oramos por aqueles que estão hospitalizados. Aqueles, ó Pai, que estão presos, encarcerados
pessoas, Pai, para estar ajudando aqueles que necessitam. Oramos pela tua igreja neste momento, Pai. Oro pelos nossos lares e peço que o Senhor esteja conosco segundo a tua santíssima vontade. E até aquele dia, Pai, nós estamos aqui te aguardando com fé, crendo que o Senhor nos levará consigo nas nuvens com poder e grande glória. Cremos também em Senhor Jesus que receberemos vestes brancas, lavadas, remidas no teu sangue. Ah, Senhor, até quando? Até aquele dia nós veremos. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Dá uma